Agora, ô Mota, eu quero discordar de você nos seguintes pontos sobre a importância de tempo de TV. Até mencionei isso no editorial. A gente tem aqui, primeiro que uma eleição nacional. Então, assim, vamos lá, fora dos grandes centros, não tem muita gente, ou não tem tanta gente com acesso a redes sociais. Rádio e TV, sobretudo aberta, é muito relevante ainda em algumas regiões, que em geral são as regiões que acabam dando vitória para o PT ou para a esquerda. Então tem esse ponto, isso precisa ser posto no tabuleiro. Segundo lugar, nós temos, você falou, verdade, 2018, Jair Bolsonaro conseguiu, aliás, sem chapa, a chapa dele, ele não estava nem aí com a chapa, com vice, foi uma candidatura que era ele. Não é? E isso seguiu só pelas redes sociais. Só que o Jair Bolsonaro tinha um carisma que é muito difícil que outra pessoa venha a ter. Aí isso não se herda, não tem jeito. A gente pega... Você lembra, Mota, por exemplo, quando o Jair Bolsonaro, ele chegava num aeroporto e vinha aquela multidão, lembra dessas cenas? Vinha multidão no aeroporto e etc, e gritaria, e cartazes, e seguravam o Jair e etc. Isso ia para as redes sociais de forma automática e isso bombava, criava um efeito manada em relação àquela situação toda, e isso impulsionou muito a campanha do Jair Bolsonaro. Isso daí, eu não acho que ninguém consegue fazer, mesmo o Flávio, qualquer outro candidato hoje da direita. Você imagina, por exemplo, o Zema chegando no aeroporto e alguém abordando, gritando, o Caiado, ou o próprio Flávio. Muito difícil que outro consiga ter esse mesmo carisma. Agora, tem um terceiro ponto, que aí, pelo menos nesse terceiro, você vai concordar comigo. O Jair Bolsonaro enfrentou redes sociais, ou usufruiu de redes sociais que não eram reguladas ou cerceadas ou observadas pelo poder, como hoje as redes sociais são. A gente não sabe, se a gente olhar para 2024, nem redes sociais tinham. O X saiu do ar. Então, também, se a conta for feita no sentido de eu vou ganhar as eleições porque eu tenho as redes sociais, talvez o candidato que fizer essa conta caia do cavalo. Porque pode simplesmente não ter redes sociais com esses decretos que o Lula assinou e com as regras que o STF fez e que vão valer nessas eleições. Marcília, não há como você ganhar um jogo em que você está jogando no campo do adversário, só deixaram entrar no estádio a torcida do adversário, em que os juízes que vão apitar são parentes do dono do time adversário e o seu craque principal, eu não sei, camisa 10, eu não entendo nada de futebol, o Ronaldinho, o Neymar, ele foi retirado de campo, ele está proibido de jogar. Se você quiser colocar coisa nesses termos, eu concordo com você. Tá? O dono do jogo dita as regras do jogo e está ditando as regras de forma que você vai perder. A conversa pode acabar aí. Tá? Agora, em relação às outras coisas, é evidente, Flávio não é Jair. Mas Flávio é Bolsonaro, é o mais próximo que você chega do Jair. Então, é evidente que a disputa que nós vamos ver nas eleições desse ano não vai se desenrolar da mesma forma como se desenrolaria se o Jair estivesse em campo. É por isso que o Jair não está em campo, né? Vamos dizer aqui, é por isso que o Jair está preso, incomunicável, não pode escrever carta, não podem nem usar a imagem dele, porque se ele entra em campo com a liberdade para chutar, para dar passe, ninguém segura. Então, eu acho que o desafio do Flávio é chegar o mais perto possível do que seria uma campanha feita pelo pai dele. E Flávio provou recentemente, duas coisas que ele fez, aquele vídeo do supermercado e quando ele falou do tesouraço, essa é a mina de ouro que ele precisa explorar. E eu não vou aqui dizer que tanto faz ter tempo de televisão. É lógico, qualquer coisa ajuda. Mas, mais uma vez, eu digo, não é esse o problema.
Não é isso que está afetando a candidatura de Flávio. Dê segurança jurídica total a Flávio. Garanta a sua imunidade como senador. Pare de encher o saco das coisas que ele faz. Para de aceitar a ação do PT contra ele toda hora. Né? Deixa a campanha respirar aliviada e deixa que o Flávio faça o melhor uso do nome Bolsonaro, da herança que o pai dele deu para ele. Não tem tempo de televisão, não tem problema. E eu vou discordar de você. Né? Eu acho que mesmo nos rincões mais profundos do Brasil, onde as pessoas nem veem tanta televisão assim, as redes sociais chegam sim, Marcília, e têm um impacto muito grande. As pessoas assistem ao Pingos nos Is pelas redes sociais, as pessoas fazem cortes. A tia do Zap faz um corte de uma fala do Bruno, manda para o grupo de... Antigamente ela mandava para o grupo de 20 amigas, né? Agora o WhatsApp disse que não pode isso, porque é espalhar desinformação. Agora tem um limite, né? Que você só pode mandar para 5 pessoas. 5. E ainda vem escrito lá embaixo, encaminhado com frequência. Assim, a gente precisa de tutor. Todo mundo quer ser nosso tutor, todo mundo quer ser nossa babá. E parece que, pelo que eu me lembro, em época de eleição, isso cai para 2. Então você tem que ficar lá, copia, cola, copia, cola. A tia do Zap faz isso. Ela não tem problema nenhum, né? Então, essa vitalidade que foi o que transformou Jair Bolsonaro num fenômeno em 2018, pode ser uma grande força agora. Isso depende de tempo de televisão.